Oi galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar sobre um livro que está na lista obrigatória da Unicamp agora, de um escritor com quem eu sempre tive um grande duelo, assim, interior, que eu sofro ao lê-lo, tá? Bom, vamos falar de Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. Essa aqui é uma edição da Martins Fontes, ela é vermelhinha, douradinha assim do lado, branquinha, é meio, sabe, cor branco sujo? É tipo isso aí. Essa é uma edição muito legal porque ela vem com um texto de, de explicação, de análise do livro, bem grandão, que tem acho que tipo umas 50 lá vai cacetada páginas. Depois tem uma cronologia de, não só da publicação dos livros do autor, mas da vida dele no geral, os fatos marcantes e etc. E aí vamos ao livro mesmo, né? Então, o Camilo Castelo Branco teve uma vida assim, tipo, meu Deus, né? Calma, não precisa só você querer fazer tudo que a humanidade inteira poderia se dividir pra fazer. Jenny, vai dar uma volta. Isso. O que acontece? O nosso escritor, Camilo Castelo Branco, nesse livro aqui, ele vai mostrar uma outra faceta da sua obra. Então, o Camilo Castelo Branco foi um escritor romântico que se dedicou primeiro, né, a grandes obras cheias de melodramas. E ele foi o primeiro escritor português a realmente viver da escrita. Então, ele não era tipo um cara que nem que tinha plantações de oliva, que nem o Alexandre Herculano, e vivia daquilo e escrevia por hobby. Ele não, sei lá, não tinha uma renda maravilhosa, ele tinha que viver da escrita. E como a gente está falando de um momento em que a galera, primeiro que a população era bem menor do que é hoje, e muito menos alfabetizada do que é hoje, você imagina que o cara vendia pouco livro, né? Então ele tinha que escrever muito, ele escreveu assim, tipo, entre novelas e romances, ele escreveu mais de 90 títulos. Na grande obra dele foram mais de 140, assim, ele escreveu muita coisa para, né, continuar recebendo dinheiro. Então você imagina que boa parte dos livros dele soam um tanto quanto repetitivos, assim, porque são grandes histórias de amor, muito trágicas, muito exageradas, e que sorte que a vida dele foi bastante atribulada, porque daí ele pôde emprestar coisas da própria vida para colocar dentro das suas histórias, né? Porque o cara fugiu com uma prima, casa com uma mulher que depois morre com a filha com tuberculose. Ele foi preso 2 vezes por casar e já tinha uma pessoa casada do casamento, era bigamia, é um negócio muito louco. Ele teve coisas bizarras, assim, a vida dele foi confusa, tanto que ele sustentava a esposa, a última esposa dele e a família com os seus livros, e ele começa a ficar cego. E para um escritor que vive disso, né? Ler, se inspirar e escrever, ficar cego, ele se mata com um tiro na cabeça, para você ver o ponto que chegou a obsessão dele, né? E esse livro aqui é um livro que foge dessa ótica, porque acho que o exagero era tanto no romantismo que ele não foi o único escritor a fazer o quê? A começar a zoar da sua própria obra, a começar a olhar para aquilo e ridicularizar, a satirizar coisas que ele mesmo construiu. Então, aqui no Brasil, o Álvaro de Azevedo, por exemplo, faz isso também, né? E o Coração, Cabeça e Estômago é o livro que vai fazer isso. Então, ele começa contando pra gente da fase da juventude dele, então a fase do coração, a fase em que ele é, né, extremamente, assim, que ele é adolescente, cheio de hormônios, e ele vai fazer uma narrativa bastante, assim, rápida sobre os 7 primeiros amores da vida dele e como ele quebrou a cara com esses 7 primeiros amores. Então parece uma coisa bem adolescentezinha, assim, super rápida, sem envolvimento realmente nenhum, até a hora que ele vai se apaixonar de verdade por uma moça, e aí vem um grande título lá, tipo, As Mulheres que o Mundo Respeita. E ele vai mostrar que essa mulher que o mundo respeita, na verdade, era uma desgramenta. A tal da Paula, que é a mocinha por quem ele se apaixona aqui, ela era super bem vista pela sociedade, mas na verdade ela não valia assim um pum engarrafado, gente. A mulher usava os outros, tinha vários amantes, estava noiva com um, mas dava em cima do outro, saía com o terceiro, foge com o quarto cara. E ela fica na lenga-lenga levando um monte de gente para decidir com quem que ela vai se casar e o que vai ser mais benéfico para ela. Então ele vai contar, nossa, o quanto o coração dele foi destruído com isso. E aí vem, dentro ainda da parte da juventude do coração, ele contando pra gente sobre as mulheres que o mundo despreza. E ele vai contar de uma mulher muito boa, muito íntegra, mas que a vida dela foi só desgraças, que é a Marcolina. Se eu não me engano, é a Marcolina.
E ele vai contar, nossa, como a família pobre, e ela teve que se prostituir, e as irmãs também, e como ela salvou a mãe e as irmãs da miséria, se sacrificando, abandonando o amor, e ele vai se apaixonar por ela também, mas ela já tá morrendo de tuberculose, e aquele negócio assim, ó, é um exagerado, mas ele fazendo crítica em cima desse exagero, porque ele tá escrevendo a história, o nosso narrador aqui, que é o Silvério, ou Silverino, agora eu não lembro como é que ele se chama aqui, ele começa a contar pra gente essa história quando ele já está velho, ou seja, na parte do estômago, porque isso aqui seria uma tentativa cronológica da vida de uma pessoa, em que a gente começa besta adolescente pensando com o coração, aí a gente tenta na fase adulta, né, embarcar o racional e tentar fazer as coisas diferentes, já que a gente sofreu tanto por conta do nosso coração, mas isso também não dá nem um pouco certo na vida dele, porque ele tenta destruir essa sociedade que faz muito mal para as mulheres, para os amores, para a vida, e ele vai entrar para um jornal para destruir um cara que ele achou que era um salafrário, e o mundo se volta contra ele, ele não ganha nada com isso, ele sai destruído de novo. Daí ele vai viver de acordo com o modo mais simples possível, assim, voltando meio aquele mundo Arcade, sabe, antes do romantismo, em que ele vai viver de acordo com o estômago, ou seja, ele vai levar uma vida sem grandes emoções e sem muita inteligência. Uma vida assim só do tipo, tô passando, sabe, por aqui. E tô comendo muito bem, eu estou engordando, eu tenho uma tranquilidade extrema, eu tiro altas cestas na rede, eu tô com uma mulher que me trata bem, eu gosto um pouco dela, não é naquela paixão maravilhosa, mas também não tenho sofrimento, e a gente vive feliz sendo conquistado pela pança. E ele atinge uma tranquilidade, assim, no final. E ele tá contando essa história pra gente da tranquilidade, voltando, né, retrocedendo. E, portanto, ele vai criticando tanto o coração quanto a cabeça para provar que a gente tem que tirar esses sentimentos românticos, desastrosos e viver com a tranquilidade, né, que Deus nos deu e a natureza nos trouxe, à la classicismo. E é interessante, assim, é muito irônico, tem cenas, assim, que se não tivesse a notinha de rodapé, e essa edição tem bastante, tá? Eu não teria entendido. Ele faz muita intertextualidade, ele cita muito escritor, muito historiador, muitos teóricos, filósofos, assim, que é legal ter uma edição em que explica quem são essas pessoas que ele está citando no livro. Achei engraçado, mas é um tanto quanto maçante, assim, tipo, as partes que tem historinha, que tem personagens, é legal, mas as partes em que ele fica fazendo as digressões e criticando as coisas, a lá Almeida Garré, com Viagens na Minha Terra, que é o livro que saiu da lista, nossa, que porre. Eu acho muito chato, gente. Eu não gosto de romance que tem esse estilo de narrativa linear, assim. Não no sentido linear Brás Cubas, tá? Começar na morte, mas no sentido linear de você ficar fazendo interrupções pra contar outras histórias nada a ver, pra fazer comentários. Isso me cansa absurdamente, tá? Mas eu gostei, foi divertidinho, assim, tá? Mas eu precisei parar e ler outras coisas no meio, porque meio pedante, assim, tava me enchendo bastante o saco. Eu achei um livro com vocabulário denso, não foi easy, por isso que o texto de apoio vai ajudar bastante, porque ele já vai destrinchando algumas partes importantes da história, tá? E achei muito bacana como ele faz uma crítica àquela sociedade, ao papel da mulher, ao papel do casamento, à escola romântica em si. Ele já vai dar alguns preâmbulos da escola realista, que é a próxima que vai entrar. Esse livro aqui é de 1862, é isso? Isso mesmo. Então, ele já está mostrando uma mudança de pensamento, né, da segunda metade do século XIX. Acho muito bacana e é legal a gente conhecer um pouquinho desse escritor numa fase diferente da que a gente está acostumado a ler por aí em qualquer canto, né? Tipo, ter um conhecimento um pouco mais abrangente, assim. Mas a gente tem que ter um tiquinho de paciência, tá? Pra entender. E esse livro, ele é composto, sim, por narrativa, né? Por ser um compilado de descrições de coisas que ele deixou sobre a sua própria vida. E junto tem algumas poesias, assim, cartas, tem receita, tem umas coisas que vão aparecendo aí no meio, assim. E o que dá pra entender é que nós temos o narrador, né, em primeira pessoa contando a sua vida quando ele já tá velho, e aí a gente tem um editor, que seria um amigo dele, pra quem ele entregou esses papéis quando ele já tava velho pra morrer, e esse amigo é que compila tudo, junta tudo e aí publica. E esse amigo fez várias intervenções, então tem várias notas de rodapé mesmo,
E tem várias notas nos finais dos capítulos em que esse amigo faz intervenções, contando, tipo, o final daquela história que o nosso narrador principal esqueceu de contar. Ele explica certas coisas. Então a gente tem dois narradores ao mesmo tempo, assim. Então é um negócio bastante confuso. Não foi um livro simples. Na minha opinião, junto com o Brás Cubas, ele é o livro mais difícil da lista das leituras obrigatórias, assim. Eu achei complexo, tá? Esse aqui vale a pena dar uma bela pesquisada para sacar qual é que é a história, tá? É um livro para quem curte classicão, ou para quem vai ter a obrigação de ler, para quem faz letras, porque, nossa, olha eu, vou ler uma coisa diferente, vou me divertir. Com isso aqui eu acho difícil, tá? Boa sorte, gente. É que eu tenho um com esse cara aqui também, né? Então eu posso estar sendo um pouco preconceituosa. Mas, ossos e ofícios da profissão de ser professora de literatura. E aí? Tá bom, gente? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.